Então, lá no capítulo 25 do livro Vaikra, Levítico, ligou para nós já. Levítico 25, nós temos a porção, a Parashá 32, e mais à frente no capítulo 26, nós temos a Parashá 33. Então nós vamos fazer a leitura do capítulo 25, amém? Levítico. Essa primeira porção tem por nome Berrar. Berrar, isso, no monte, significa no monte. O versículo 1 diz assim, capítulo 25, versículo 1. Adonai disse a Moisés no monte Sinai, e ele disse: fale ao povo de Israel, quando entrarem na terra que eu dou a vocês, a terra deverá guardar um descanso de Shabat para o Senhor. Até aí, amém? Então olha só que interessante. Eu achei fantástico, queridos, essas duas porções para nós hoje. Então o Senhor está falando com Moisés no monte, por isso o nome é Berrar, né? Berrar, que significa no monte, e ele está dizendo: Moisés, quando o meu povo entrar na terra que eu tenho prometido a vocês, vocês no tempo determinado, a terra deverá guardar um descanso de Shabat. Então não é só o povo, mas a terra também. Nós vamos ver um pouco sobre isso. E no capítulo 26, por favor, a porção 33, tem por nome Berrucotai, que significa conforme meus regulamentos, ou de acordo com os meus regulamentos. O versículo 3 é o que nós vamos ler. Capítulo 26, o versículo 3. Se viverem de acordo com os meus regulamentos, Berrucotai, observarem e obedecerem as minhas mitzvot, os mandamentos, darei a vocês a chuva necessária na estação, e a terra dará seu produto, e as árvores no campo frutificarão. Até aí também. Amém, queridos? Querido Deus e amado Pai, Senhor, ministre no nosso coração, fale conosco. São duas porções, Pai, muito gostosas de se analisar, de se ministrar. Eu peço a direção do Teu Espírito Santo. Senhor, que a nossa mente e coração estejam abertos, Senhor, para receber a Tua boa semente, que caia então nessa terra fértil do nosso coração e que gere, Senhor, frutos abundantes a 30, 60, 100 por um, que a Tua palavra vá e produza o resultado para a qual o Senhor já determinou, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, amados, essas duas porções para nós nesta noite, no monte e conforme os meus regulamentos, o Senhor, Ele tem algo a fazer na vida do seu povo. Deus, Ele entregou uma promessa, e através dessa promessa, o Senhor, pouco a pouco, Ele foi trabalhando no coração do povo hebreu, do povo de Israel. E pouco a pouco o Senhor vai estabelecendo aquele povo, tirando a mentalidade de escravos e querendo instaurar agora ali uma mentalidade de um povo, de uma nação. Como é viver em uma nação? Como é viver como um povo que tem regras, um povo que tem os seus estatutos, os seus mandamentos, um povo que flui como uma nação qualquer, né? Como qualquer outra nação. E o Senhor tem o trabalho de trabalhar a mente e o coração daquele povo. E nós não somos diferentes. Amém, queridos? Não somos diferentes por quê? Porque a Bíblia fala que o Senhor nos tirou das trevas. O Senhor nos tirou das trevas, da escuridão, e nos transportou para o seu reino de amor, seu reino de luz. E, queridos, para muitos é muito difícil essa adaptação.
Eu não sei se para você, no começo, foi difícil ou não, né? Largar muitos costumes, pensamentos, palavras torpes, palavrões, né? Pensamentos que muitas vezes rodeavam a tua mente, você, mesmo indo na igreja, e você muitas vezes estava naqueles conflitos terríveis, dizendo para você mesmo: eu preciso parar com isso, eu preciso abandonar essas coisas, eu não posso estar na igreja e ficar pensando tanta besteira. Então, o Senhor nos transportou das trevas para o seu reino de amor, e pouco a pouco Ele vai nos moldando e trabalhando a nossa mente, nos dando a entender que nós somos filhos de Deus, povo eleito, separado para adorar e servir ao nosso Deus. Amém? E que então, a partir do momento que entregamos a nossa vida a Deus, ao Senhor, a nossa vida tem um novo rumo. A nossa vida, ela agora tem um novo trilho que nós devemos andar nele. Isso é muito sério. Mais sério, talvez, do que a gente imagina, amados. Porque com Deus não existe em cima do muro. Amém? Aleluia. Com Deus não existe em cima do muro. Quem vive em cima do muro, espiando da janela, uma hora cai. Atos fala sobre Eutico, né? Um jovem que estava ouvindo a pregação de Paulo, e ele está lá da janela, espiando, ouvindo, curioso, a pregação se estende, de repente aquele jovem cochila e cai, e a palavra diz que ele morre. Então, caminhar com o Senhor, andar por esse trilho, amado, não existe em cima do muro. O que eu quero dizer com isso? Queridos, nós temos aquela máxima: céu e inferno. Aqueles que caminham com o Eterno e sabem o que querem, essas pessoas têm convicção de que um dia estarão com o Senhor. Aleluia. Mas aqueles que ficam em cima do muro e ficam pensando: eu não sei se eu faço, não sei se eu deixo, não sei se eu vou para lá, se eu vou para cá. As pessoas que andam muitas vezes em cima do muro, com o Senhor não existe, é inferno. Então não existe isso. Com o Senhor é o sim, sim ou não, não. Né? Então, esses dois estudos para nós, nesta noite, irá nos ensinar algumas regras. O primeiro, berrar. Instruções que o Senhor vai dar a Moisés no monte, são leis agrícolas, leis que tratam também do trato com os pobres, e também fala sobre a libertação dos escravos. E curiosamente, queridos, eu achei tão maravilhoso isso, já sabia, mas eu gostei ainda mais quando eu peguei para estudar, como que o Eterno ele tem um controle de todas as coisas. Às vezes nós desconfiamos, às vezes desacreditamos, não é verdade? Às vezes nós, mesmo sabendo que Deus tem o controle de todas as coisas, às vezes nós demoramos para entregar nas mãos do Senhor. E quando o Eterno ele começa a dar instruções a Moisés, ele vai falar sobre um período em que a terra também deveria guardar o Shabat. E não como nós, um dia, a terra deveria, depois de 6 anos, no 7º ano, a terra deveria descansar. Amém? Depois de 7 anos, diga comigo, 7 anos. 7 anos. Então, o povo de Deus, quando eles entrassem na terra, e ali Josué depois ele fez a distribuição, né? Lembra-se de Caleb? Caleb chega lá com 80, 85 anos, todo disposto ali: cadê minha porção, cadê minha terra, eu estou firme, eu estou forte, né? E o Senhor me prometeu a minha terra, cadê minha terra? Então Josué cuida da distribuição da terra para as 12 tribos ali, e a palavra do Senhor diz que os hebreus, eles deveriam semear, colher durante um período de 6 anos, mas no 7º, eles não poderiam nem semear, lançar a semente na terra, mexer com a terra e nem colher. Ou seja, durante 6 anos, eles iriam fazer isso tudo, e no 7º, eles não iriam trabalhar. Olha só, já pensou você
que gosta de férias, ter o ano sabático? Se o mês já é bom, imagina um ano. Então o Senhor está dizendo para o seu povo que eles deveriam deixar a terra descansar. Isso para nós é um ensinamento tremendo. Sabe por quê? Eu lembro do Salmo 24, que fala que do Senhor é a terra. Do Senhor é a terra. Amado, tudo o que existe pertence a Deus. O texto vai dizer mais à frente que nós nessa terra somos apenas peregrinos. Nós somos apenas forasteiros. Nós estamos apenas passando por essa terra. Achamos que possuímos alguma coisa. A pessoa batalha para ter a sua casa própria. E ela pensa, consegui a minha casa própria. Na verdade, não conseguiu nada. Ela só está passando. Ela só está de passagem. O Lula foi lá e tem fazendas e fazendas e pensa que tudo aquilo é do amigo dele. Mas que nada. Só está de passagem. Então o ser humano só está de passagem nessa terra. Tudo pertence a Deus. Aleluia. E Deus está instruindo no 7º ano a terra descansa. E qual é a instrução? A instrução que o Eterno dá é a seguinte: que quando estivessem no 7º ano, eles iriam poder somente pegar, colher aquilo que serviria para o sustento deles. Vamos ler alguns trechos? No versículo de número 4, o 3 e o 4, para dar um complemento melhor. Semeiem o campo durante 6 anos. Durante 6 anos, podem suas vinhas e juntem sua produção. No 7º ano, porém, haverá um descanso de Shabat absoluto na terra. E ele diz, um Shabat para o Senhor, para Adonai. Não semeiem o campo, nem podem as vinhas. Não colham o que cresce sozinho das sementes deixadas por vocês na colheita anterior. E não recolham as uvas da vinha não podada. Será um ano de descanso absoluto para a terra. E no versículo 6 fala assim: no entanto, o que a terra produzir durante o ano de Shabat será alimento para todos vocês. Você, seu servo, ou seja, para o escravo, sua serva, seu empregado, para quem vive perto de você, seu gado, os animais selvagens da sua terra, tudo que a terra produzir será usado como alimento. Deus, ele tem algo para nos ensinar aqui, queridos, para nós confiarmos ainda mais em Deus. Amém? Eles trabalharam 6 anos e o Senhor tinha uma promessa para aquele que era obediente. Amém? Olha só como que é interessante e importante ser obediente aos mandamentos de Deus. O Senhor, ele tinha a seguinte promessa: que aquele que obedecesse a palavra de Deus, o 6º ano, o Senhor faria com que a terra viesse a produzir 3 vezes mais. Aleluia! Amém? Aleluia. Quando nós confiamos no Eterno, o Senhor abençoa a obra das suas mãos e a vontade dele é abençoar 3 vezes mais. Amém, queridos? Como diz o Rabino, parece que vocês não ficaram felizes com isso. Amém? Amém. É algo para se alegrar. Porque aqui está falando da terra, mas traga para a sua vida, relacionada também ao Shabat. A terra ficava 1 ano descansando. A nós é pedido que separemos o Shabat para o Senhor. Então, quando nós confiamos em Deus e separar o Shabat, o Senhor, ele também se encarrega de fazer com que a obra das nossas mãos venha se multiplicar. Então, aquilo que muitas vezes nós achamos que vai fazer falta, não faz, porque o Senhor, ele faz multiplicar. Então, no 6º ano, a produção era 3 vezes maior. Então, iria ser o suprimento para o 6º ano, o 7º ano, que eles ficariam o ano inteiro sem realizar nada,
a terra sozinha iria produzir, o Senhor iria dar alimento a eles também, iria dar alimento para o pobre, para o necessitado, porque eles poderiam entrar na fazenda e colher aquilo que eles necessitassem, serviço social, até isso Deus pensa, amém? Aleluia. E os escravos necessitados poderiam também se alimentar daquilo que a terra estaria gerando. E no 6º ano, a multiplicação também iria ser para o período do 7º ano, que eles não iriam mexer com terra, e no 8º ano, que eles iriam começar a preparar a terra para plantar, também seria um período longo, que eles não teriam o alimento. Então o Senhor estaria abençoando o 6º ano com uma multiplicação tamanha, para que eles pudessem levar até o 8º ano. Olha só que tremendo isso, com fartura, com a bênção do Eterno sobre a vida do seu povo. Aleluia. Quando eu confio em Deus, amados, por mais que aos nossos olhos, sabe, parece que vai faltar, o Senhor ele entra com providência e nos surpreende. Aleluia. Eu já experienciei muito isso com a pastora. Períodos que nós ficamos desempregados e a gente ficava, meu Deus, pagando aluguel, tanta coisa, água, luz e um alimento para dentro de casa, e de repente chegava um com alimento, chegava outro com a feira, e chegava, amados, vinha de todos os lados, e de repente o meu irmão chegava, olha, o aluguel já está pago, eu falei, meu pai. Então o Senhor ele cuida de todas as coisas, amém? Quando nós pensamos que não, mas estamos com o nosso coração voltados a Deus, em confiar no Senhor, Ele nos surpreende. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Então Deus ele cuida do necessitado, do pobre. Deus ele cuida do seu povo, daquele que obedece aos mandamentos, à palavra do Eterno. E o Senhor faz questão, querido, de cuidar daqueles que ouvem a sua voz. Aleluia. Amém? Tens ouvido a voz de Deus? E nós lemos lá no capítulo 26, que não é só observar, mas também obedecer. Nós já vamos entrar lá, ok? E no capítulo 25 vai adiantar, vai falar um pouco mais aqui sobre a questão da terra. Outro fator que eu achei interessantíssimo, querido, nós como peregrinos nessa terra, nós não possuímos nada, ok? Não possuímos nada. O versículo 23 fala sobre isso. Não vendam a terra em caráter definitivo, pois a terra é minha. Vocês são apenas estrangeiros e moradores temporários. Capítulo 25, o versículo 23. Então, alguém muitas vezes queria vender a terra de forma definitiva. Deus deixava bem claro, não faça isso, porque a terra não pertence a vocês. A terra é minha. Vocês somente estão como moradores temporários sobre a terra. E o que eu mais gostei de ver, que o Senhor ele tinha um cuidado de cuidar para que as pessoas não viessem explorar umas às outras, e também os grandes, como se diz a palavra, latifundiários, aqueles que saem comprando as posses de todo mundo, e de repente ele está dominando quase que toda a nação. Então, como que o Senhor fazia isso? Ele não permitia. Se a pessoa vendia uma terra para o outro, o que o Senhor dizia? Que quando passasse 49 anos, e chegando o ano 50, essa terra que foi vendida, ela deveria retornar para aquele que vendeu lá atrás. Então, não adiantava a pessoa pensar assim, eu vou sair comprando a terra de todo mundo, e eu vou me tornar o líder absoluto, majoritário, todas as terras serão minhas. Mas quando passasse 50 anos, era lei, a terra deveria ser devolvida.
E ali eles faziam um acordo, um cálculo, eles entregavam valores, mas a terra deveria retornar ao seu dono original. Até isso, o Eterno, ele tratava de cuidar. Porque quando muitas vezes a pessoa entregava a sua terra para outro, e essa pessoa, por causa da má administração, viesse a empobrecer, um familiar poderia ir lá e pegar a terra de volta, comprar a terra de volta e entregar para o dono original. Ou então, se aquela pessoa estivesse pobre, mas estivesse se aproximando do ano 50, quando chegasse essa época, a terra voltava para ele novamente, ele iria poder produzir e se levantar de novo. Olha só que coisa tremenda, queridos. Deus cuida de todas as coisas. Às vezes nós nos preocupamos demasiadamente. Às vezes nós, temos dores de cabeça, porque nos falta muitas vezes uma confiança plena, maior em Deus. Saber que o Senhor cuida de todas as coisas. Os escravos da mesma forma. Os escravos, quando chegava essa época, todos eles deveriam ter a sua dívida perdoada e eles deveriam ser libertos. Aleluia! E qual a ligação que esse texto, essa porção tem com Yeshua? Vamos ver lá em Lucas, capítulo 4. Deixa marcadinho aí, vamos lá em Lucas, capítulo 4, versículo 16 ao 21. É o texto que faz parte dessa porção também. A época do ano 50 era conhecida também como, aqui na minha versão está Iovel, que se diz, deixa eu ver que eu marquei aqui, fugiu agora, cadê? Jubileu. Então, quando se completava 50 anos, era considerado jubileu. Então, as dívidas eram perdoadas, a terra voltava para o seu dono original e também os escravos eram libertos. Capítulo 4 de Lucas, versículo 16. Todos encontraram? Amém. Auxilia ela ali. Lucas capítulo 4, o versículo de número 16. Diga comigo, jubileu. Jubileu. Amém? Jubileu. Esse texto é um texto que se encontra também em Isaías. Isaías capítulo 61, verso 1 e 2. O 16 diz assim, capítulo 4, versículo 16. Foi a Nazaré onde havia sido criado, e no Shabat se dirigiu à sinagoga, como de costume. Levantou-se para ler, e lhe foi dado o rolo do profeta Isaías. Abriu o rolo e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito de Adonai está sobre mim. Portanto, ele me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar liberdade aos presos e recuperar a vista dos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano do favor de Adonai, ou o ano aceitável do Senhor. Risca esse trecho, o ano aceitável ou o ano do favor de Adonai. Que período é esse? É o jubileu. Amém? Essa proclamação do ano favorável, o ano aceitável do Senhor, é o período do jubileu. Então faz essa ligação com a paraxá, a porção que nós estamos vendo. O Senhor trazendo liberdade aos escravos, aos oprimidos. O Senhor restaurando a vida do pobre, do necessitado. O Senhor também redimindo, amém? Vidas. Ou seja, Yeshua, quando ele declara essa palavra, ele está dizendo ali para aquele povo que o jubileu estava se cumprindo nele.
Por isso que os homens, os religiosos da época, ao ouvirem isso, eles ficaram indignados. Eles pensaram: como ele pode declarar isso? Como ele pode declarar que o jubileu está se cumprindo nele? Que ele tem essa autoridade para libertar, que ele tem essa liberdade para restaurar, para curar. Então, essa palavra, Yeshua, ele está dizendo, ela se cumpre em mim. Amém? O jubileu de Deus estaria se cumprindo através do Filho de Deus na terra, Yeshua. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Glória a ti. Então o Senhor, ele cuida de todas as coisas. Ele cuidava da terra, cuidava dos pobres, dos necessitados. Ele fazia questão de que a terra não fosse de uma única pessoa exclusiva, não, porque depois ela deveria voltar para o seu dono original. Então o Senhor tem o controle de todas as coisas, inclusive na vida dos levitas. Os levitas que foram separados para o cuidado do templo, do tabernáculo, depois do templo, a palavra do Senhor diz que a porção deles, mesmo que eles apresentassem, entregassem, vendessem para alguém, aquela terra, essa pessoa não poderia de forma alguma passar para um terceiro, porque aquela terra pertencia exclusivamente aos levitas. Elas deveriam voltar para os levitas. Da mesma forma, casas, residências. Isso é tremendo. Até para casas o Senhor tinha mandamentos. Amém, queridos? Ou seja, se alguém vendesse uma casa, a pessoa tinha um período de 1 ano para rever e ir lá e comprar a sua casa novamente. Se depois de 1 ano ela não fizesse isso, aí a casa definitivamente era da pessoa que comprou. Mas essa casa precisava ser casa murada, né? Casa com muros, porque se fosse casa sem muros era considerada como terreno. Então depois de 50 anos voltava para o seu dono. Então o Eterno, ele cuida do seu povo. Ele estava introduzindo o seu povo numa terra. Essa terra mana leite e mel. Essa terra seria uma terra muito próspera, amém? Mas eles deveriam saber como trabalhar nessa terra. Sabe qual que é a vontade de Deus para mim, para a tua vida? A palavra do Senhor, amado, nos ensina isso. A vontade do Pai, que todos nós sejamos sim prósperos, abençoados. É a vontade do Pai que todos nós tenhamos o suficiente para viver. A Bíblia diz que o pobre ele sempre existirá, mas a vontade do Pai é que eu e você tenhamos o suficiente para sobrevivermos, para viver a nossa vida. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Vamos lá para o capítulo 26 de Vaikra. Bendito seja o nome do Senhor. Tem uma instrução, inclusive, aqui, para quando se emprestassem dinheiro, não deveria ser cobrado juros. Até para a agiota, o Senhor, ele era cascadura ali, ó. Prestou dinheiro para o irmão, não tem que ficar cobrando juros. Amém? Interessante isso. Então, capítulo 26 agora, nós lemos o versículo 3, vamos rever. Se viverem de acordo com os meus regulamentos, observarem e obedecerem as minhas mitzvot, os mandamentos, darei a vocês a chuva necessária na estação, a terra dará seu fruto e as árvores no campo frutificarão. Aleluia! Aleluia, Senhor. Aleluia! Que promessa linda, queridos! Que promessa maravilhosa da parte de Deus! Quantos aqui se lembram do texto lá em Deuteronômio 28? Vamos ver lá? Tem até um louvor. Deuteronômio 28. Muitos pensam que
as bênçãos e as maldições estão registradas só em Deuteronômio, que fala assim, 28, a partir do primeiro versículo: se ouvirem com atenção o que diz o Senhor, seu Deus, guardarem e obedecerem todas as suas mitzvot, que entrego a vocês hoje, Adonai, seu Deus, os estabelecerá acima de todas as nações da terra, e todas as bênçãos a seguir serão suas em profusão, se vocês fizerem o que Adonai, o seu Deus, diz. E aí segue uma lista de bênçãos que o Eterno tem para aqueles que guardam, observam e obedecem às suas mitzvot, as suas leis, os seus mandamentos. Mas curiosamente, aqui no capítulo 26 de Vaikra de Levítico, também começa a falar sobre isso. Então, bem antes de Deuteronômio mencionar as bênçãos, mas também as maldições, o livro de Vaikra de Levítico é um dos livros que mais possui leis, mandamentos, para instruir o povo como viver na terra que Deus estaria introduzindo o seu povo. Então a nossa caminhada com o Eterno, a nossa vida com o Eterno, ela tem um trilho. Amém, queridos? Ela tem um trilho. E assim como uma criança judaica, que aos 3, 4 anos de idade, o pai já começa a instruir o filho e faz com que ele aprenda, como a primeira leitura, o livro de Vaikra Levítico, para que ele aprenda sobre santidade ao Senhor e aprenda também sobre os mandamentos que Deus ordena e pede ao seu povo. Amados, a nós também, o livro de Vaikra pode ser um livro muito rico para nos ensinar a santidade do Senhor e para nos ensinar a maneira que nós podemos e devemos caminhar confiando em Deus. Amém? Confiando em Deus. Então, a última parte, o último estudo, Berucotai, conforme os meus regulamentos, o Senhor ele vai finalizar dizendo: se vocês observarem e obedecerem, essas bênçãos estarão sobre vocês. Ou seja, a chuva necessária, ela virá. Eu darei a vocês. Amém? Às vezes nós pedimos tanto ao Senhor: Pai, eu preciso de um milagre. Senhor, eu preciso tanto de uma solução. Senhor, eu preciso tanto que algo aconteça, mas tem que ser agora, Senhor. E Deus está dizendo: se existir observância, obediência, eu darei a vocês a chuva necessária, na estação certa. Ele diz mais: a terra dará o seu fruto. E quando Deus diz que a terra dará o seu fruto, Ele traz à nossa memória que a terra que Ele está introduzindo ao seu povo é uma terra que mana leite e mel. Ele traz à memória quando os espias foram lá e trouxeram para Moisés dos alimentos da terra, um cacho de uva que 2 homens tinham que carregar. E o Senhor está dizendo: a terra ela vai dar o seu fruto. Ou seja, o que o Eterno tem para o seu povo é algo em abundância. Amém, queridos? Para suprir a necessidade do seu povo, as árvores no campo, elas frutificarão. Não haverá esterilidade. As árvores, elas serão férteis, frutíferas. Ou seja, toda vez que o povo se achegava nas árvores, eles tinham o que colher. Eles tinham e tinham em abundância, com fartura, da melhor qualidade. Israel hoje, quando você entre na internet depois e pesquise frutos de Israel, feira de Israel, procure depois na internet e ali você vai ter vários exemplos dos frutos, amostras dos frutos de hoje, lá de Israel, como são fartos, bonitos, amém? Como são frutos que chamam a atenção. Só que é uma terra
querido, que você já deve ter ficado sabendo, é uma terra seca. É uma terra que o Senhor introduziu o seu povo, mas a bênção do Senhor acompanha o seu povo. Aleluia. Aleluia. Exalta o teu nome, O que isso quer dizer para mim e para você? Que não importa onde você de repente esteja introduzido, a bênção do Senhor está com você. Aleluia. Amém? Aleluia. Trazemos isso para a nossa vida em várias áreas. Em várias áreas. Às vezes você pode achar, poxa, a minha vida profissional, essa empresa não está adequada, essa empresa não está boa, mas, amado, pense da seguinte forma, não é a empresa, a bênção do Senhor me acompanha, então aonde eu piso a planta dos meus pés, o Senhor declara que a bênção dele está ali comigo. Então eu pedi sabedoria do Eterno, para que você seja uma pessoa próspera, frutífera, aonde você estiver, no teu casamento, nos teus relacionamentos, nas tuas amizades. Amém, queridos? Aleluia. Pensa sabedoria, Senhor, eu não me dou bem com tal pessoa, como que eu posso me relacionar melhor? Porque eu preciso me dar bem, me relacionar bem com todas as pessoas, na empresa, na escola, no meu dia a dia, como fazer isso? E Deus ele vai te dar sabedoria, estratégias, para que você consiga fluir. Glórias ao Senhor. Então o Senhor coloca Israel, o povo de Israel, numa terra que aparentemente parecia ser infrutífera, ou uma pequena parte era produtiva, mas a maior parte, mais de 65%, improdutiva, mas o Senhor deu sabedoria ao seu povo e fez com que o que era infértil se tornasse próspero. Aleluia. Amém? Isso é o que Deus deseja também fazer na nossa vida. Eu quero isso para a minha vida. Amém, queridos? Amém. Você precisa, deseja isso para a tua vida também? Aleluia. Pastor, eu quero, onde eu colocar as minhas mãos, eu quero sim, em nome de Yeshua, que Deus abençoe, que Deus prospere. Sabe que isso vai gerar no teu coração ainda mais confiança em Deus. Aleluia. Ainda mais confiança em Deus. Por quê? Porque você não vai ficar pensando que a tua bênção depende do lugar que você está. Você vai começar a pensar que se Deus cuida da terra, se Deus cuida do teu povo, Deus cuida de mim também. Aleluia. Se Deus entrega a provisão para o povo durante um período praticamente de 3 anos, o Senhor faz uma terra, dá condições ali, gerar 3 vezes mais para cuidar do seu povo. Será que eu não posso confiar um pouco mais no Eterno, no nosso Deus? Então isso gera ainda mais confiança no nosso coração, para que tenhamos atitudes de fé, de emuná, de confiança em Deus. Amém, queridos? Bendito seja o nome do Senhor. Nós já vamos finalizar. Eu quero ler um trecho aqui, o versículo, deixa eu ver aqui, o versículo de número 8, isso, versículo 8, e depois nós vamos lá para o 14, que eu preciso falar sobre isso também. O versículo 8 fala assim: 5 de vocês perseguirão uma centena. Olha só a autoridade que o Senhor também nos concede. 5 de vocês irão perseguir uma centena, e uma centena perseguirá a 10.000. Seus inimigos cairão diante de sua espada. A autoridade e poder que o Senhor entrega ao seu povo. Então eles não só estariam entrando numa terra que mana leite e mel, mas o Senhor estaria dando para eles também, como nação, autoridade, força. Amém? Porque, querido, toda nação próspera, as nações vizinhas invejam e desejam invadir, e desejam possuir. Só que o Senhor está falando que 5 deles iriam ter condições de derrotar 100.
e 100 deles teriam condições de derrotar 10.000. O Senhor estaria guardando o seu povo. Eu não sei se alguns de vocês, ou se todos estão acompanhando o que está acontecendo em Israel. Israel está num período meio turbulento, onde a Síria, o Iraque, e eles estão querendo trazer e tramar guerras contra Israel. Mas Israel está se levantando e Israel está prevalecendo. Quando eles pensam que vão armar uma armadilha contra Israel, Israel já sobressai e eles ficam pensando: poxa, mas nem deu tempo de fazer nada, Israel já acabou com tudo. E é exatamente isso, queridos. Deus dá condições de que 5 destrua 100, de que 100 destrua 10.000, porque Deus deu sabedoria e autoridade para o seu povo. Essa autoridade, essa sabedoria, essa força, nós também possuímos em nome de Yeshua. E precisamos muitas vezes usar. Amém? Precisamos muitas vezes usar. Senhor, me dá sabedoria, Senhor, me dá coragem, Senhor, me dá autoridade, porque isso não pode ficar assim. Os meus inimigos, em nome de Yeshua, cairão, e o Senhor colocará diante de você, e como está escrito aqui, cairão diante da sua espada. Aleluia. Amém? Mas tudo isso por quê? Porque existe uma observância e uma obediência à palavra do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. O versículo 14, nós já estamos avançando para o final. No entanto, se não me ouvirem e não obedecerem a todas essas mitzvot, se vocês abandonarem meus regulamentos e rejeitarem minhas regras, a fim de não obedecerem a todas as minhas mitzvot e cancelarem minha aliança, eu, de minha parte, farei isto a vocês. E ele diz: trarei terror a vocês. E aí segue uma lista também de maldições. Então, com Deus não existe em cima do muro. Amém? Com Deus não existe em cima do muro. Quando eu observo e obedeço, a bênção do Eterno estará sobre a minha vida. Malaquias 3, famoso, nós conhecemos, 10 em diante. Se muitas vezes nós achamos e pensamos que o Eterno não tem nos abençoado, Ele fala: fazei prova de mim. Fazei prova de mim. Se tem sido obediente, se tem guardado, se tem cumprido, fazei prova de mim. Você vai ver se eu não vou abrir a janela dos céus e derramar bênção tal sobre a tua vida. Mas existe essa condição: observar e obedecer. Quando não, aí então, não é que Deus é mau, não é que Deus ele fala: vou te amaldiçoar porque você não está me obedecendo. Não, amado, simplesmente a palavra do Senhor está posta diante de nós, e contra ela nem mesmo o próprio Deus se levanta. Amém? O que está registrado foi o que o Senhor estabeleceu para o seu povo. Então, quando nós obedecemos, a palavra se cumpre para o lado bom. Mas quando nós não observamos, eu risquei aqui na minha Bíblia, eu marquei, olha só como que o Senhor ele considera: é como se cancelassem a minha aliança. O que é cancelar a minha aliança? O que Yeshua ele veio fazer? Ele veio restaurar a aliança. Ele veio abrir o entendimento do povo de Israel em relação aos mandamentos, como observar, como cumprir, como viver. Mas se o povo ainda quisesse andar segundo o seu próprio curso, o Senhor estava dizendo assim: é como se eles estivessem cancelando a aliança. E querido, quando não há aliança com o Eterno, amém? Não há observância, não há obediência à palavra do Senhor. O versículo 33, e eu quero encerrar com isso. Capítulo 26, versículo 33. Eu os dispersarei entre as nações e trarei a espada para persegui-los. Sua terra será uma desolação e suas cidades um deserto. E então, por fim,
a terra terá cumprido seus Shabatot. Shabatot é o período de 49 anos. Amém? O Senhor está dizendo assim, que a não observância faria com que o Senhor viesse a dispersar o seu povo entre as nações. Isso aconteceu. Por causa da desobediência, o povo de Israel ele foi disperso pelas nações. E tudo isso para que a terra viesse a cumprir o período de descanso dela. Um dos períodos mais conhecidos, os 70 anos na Babilônia. Foi o período que o Senhor permitiu que o seu povo fosse levado, inclusive para se cumprir um período de descanso da terra, porque eles não estavam observando isso. E Deus, então, por causa da desobediência, levou esse povo cativo para que a terra tivesse o seu período de descanso. Se Deus cuida da terra, se Deus faz questão de cuidar das, entre aspas, mínimas coisas, queridos, imagine quando eu e você atentarmos para a palavra de Deus e obedecermos ela. Imagine o que o Eterno estará fazendo também por mim e por você. E nas mínimas coisas. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Eu não posso encerrar sem declarar. Todo o livro, quando nós encerramos, nós declaramos Hazak, Hazak, Venite Hazek. O que significa isso? Seja forte e sejamos fortalecidos. Aleluia. Palavras que o Senhor declarou a Josué. Seja